Boa tarde! Estamos iniciando mais um CEPERJ em Casa, a nossa live semanal, trazendo sempre um convidado muito especial da nossa escola de Gestão e Políticas Públicas da CEPERJ. E hoje é um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês. Nós vamos falar sobre o futuro. Esse futuro que nós estamos temerosos, receosos, porque ele está muito incerto. Nós estamos passando por uma pandemia, isso também nos causa uma certa angústia. Então, hoje nós trouxemos um convidado para falar sobre o futuro do trabalho, e ele vai também falar sobre um livro que ele está lançando, que tem tudo a ver com esse tema. E tem também a nossa querida Thaís Nunes, que é assessora de comunicação da CEPERJ, que está participando conosco dessa live. Thaís, seja muito bem-vinda. Pessoal, boa tarde, Ana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Ana. Eu já vou começar chamando o convidado para a gente não perder nenhum tempinho do tempo precioso dele, que a gente quer conversar bastante hoje. Então, eu vou convidar, é o Gabriel Pinto. O Gabriel, ele é empreendedor, ele é um inovador, ele é autor, ele é muitas coisas e, além de tudo, é uma pessoa extremamente competente e, particularmente, um amigo querido que eu tenho. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel, à nossa live. Por favor, se apresente e conte os seus projetos para a gente. Rosana, obrigado. É um prazer estar com você. Uma pessoa que eu admiro há tanto tempo. Thaís, obrigado também por participar junto com a gente. Na verdade, é difícil você descrever exatamente o que você é hoje em dia, uma profissão única, né? A gente faz tantas coisas e, ao longo da vida, a gente vai se transformando, a gente vai se adaptando ou inventando coisas novas. Eu hoje estou lançando o Passaporte para o Futuro, que, na verdade, é o meu livro, que depois de 10 anos liderando pesquisas que serviram para orientar ministérios, agências, políticas públicas, políticas empresariais, um estudo que eu tenho muito orgulho de ter feito e ter servido como base para todas essas políticas públicas, era a vez de trazer todo esse conteúdo, esse conhecimento para as pessoas ganharem acesso, né? E tudo isso aconteceu, aí já engatando uma curiosidade, numa reunião, mas acho que você tinha uma pergunta para fazer sobre essa reunião e eu vou deixar você fazer essa pergunta. Mas, além disso, junto com o livro, para o livro não ficar chato, tem todos os dados que vão junto com o livro. Por quê? No Brasil, o Brasil é o país que mais acredita em fake news do mundo. Por isso, a informação, a qualidade da informação, ela está junto com os dados, com informação científica de qualidade, é muito importante. Por isso que a calculadora qualquerfuturo.com, ela tem todos os dados que vão junto com o livro. E lá você consegue ver, por exemplo, o risco de uma profissão ou de um profissional ser substituído por uma automação, por um robô ou por um algoritmo. Então, lá tem uma profusão de dados sobre o mercado de trabalho, onde todas as pessoas conseguem acessar sobre a sua profissão específica. São mais de 2.500 profissões, com 20 dados diferentes por profissão. Além disso, a gente estou desenvolvendo algumas tecnologias e um projeto específico de empresa, porque, na verdade, essa que é a grande mensagem. É como é que você consegue utilizar essas tecnologias a seu favor, fazendo com que elas sejam não suas competidoras, mas sim as suas parceiras, para conseguir se adaptar e ficar bem nesse mundo em transformação. Mas o Passaporte para o Futuro, acho que a gente vai poder falar bastante dele aqui ao longo da nossa conversa. Vai sim. Obrigada, Gabriel, por você ter aceito o nosso convite. E eu também dou boas-vindas à Thaís e peço para ela dar uma palavrinha conosco. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Zana. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, gente, que está assistindo. Bom, é um prazer, Zana, estar mais uma vez aqui nesse projeto, né? E queria mais uma vez também ter a oportunidade de reforçar que o CEPERJ em Casa é um projeto que reavivou, digamos assim, as nossas redes sociais. Então, estou vendo aqui que tem algumas pessoas que estão com a gente novamente, que também estavam em outras lives. Então, queria agradecer, pessoal, vocês estarem aqui mais uma vez. Quem quiser dar sugestões também para os próximos temas, fica à vontade, pode entrar aqui pelo Facebook ou pelo nosso Instagram também, porque sugestões também são bem-vindas. Isso é uma coisa que é bacana desse projeto, porque
A gente já trouxe vários convidados para falar sobre diversos temas, e a nossa pretensão, como é uma coisa que deu certo, é manter realmente esse projeto. Então, se vocês tiverem outras sugestões de outros temas também, fiquem à vontade, deixem para a gente. Permanecer com o Você Perde em Casa. Isso aí, Thaís, muito obrigada. Então, eu vou também cumprimentar as pessoas que já chegaram aqui na nossa live, pessoas que nos acompanham desde a primeira live, isso é muito bacana. Agradecer ao Paulo Chaves. Paulo Chaves é um querido, está conosco desde a primeira live. O Silvio também. O Silvio, inclusive, já falou aqui na nossa live, né? Ensino híbrido, foi uma live maravilhosa. Prazer estar com você de novo, professor Silvio. A Ângela Tebaldi também conosco e muitas outras pessoas que estão aqui, mas ainda não se colocaram. Querendo dar boa tarde, a gente fica super feliz que vocês tenham esse boa tarde cheio de energias para a gente. Bom, Gabriel, olha só. Você está lançando um livro chamado Passaporte para o Futuro. E nas redes você já está sendo reconhecido como um grande apoiador, até um mapa, né, das pessoas que estão precisando passar por esse processo de transformação digital, essas mudanças tecnológicas que, com relação à crise e à pandemia, foram aceleradas, né, no nosso processo de vida cotidiana. Então, eu queria saber com você, primeiramente, o que motivou você a escrever o livro Passaporte para o Futuro, né? E, assim, o que esse livro traz para a gente, que é, talvez, o que você considera como uma mensagem principal desse momento? Rosana, falar desse livro é super legal e apaixonante, porque ele é resultado de mais de 10 anos de pesquisa e aplicação prática, né? Você me conhece de outros tempos. Eu liderei não só um estudo que tinha como missão se aprofundar nos dados do mercado de trabalho brasileiro para oferecer informações consistentes e com qualidade, mas também liderar projetos onde você consiga traduzir em aplicação prática toda a pesquisa, né? Falar de trabalho tem um compromisso importante, porque ele diz muito sobre a pessoa, ao mesmo tempo que é importante que seja leve, para a gente poder ser desejável, né? Mas o trabalho lhe diz, quando você ainda é pequeno, o que você quer ser quando crescer, ou diz sobre o que você está estudando para ser, o que você gostaria de ser ou o que você já foi. Então, é existencial o trabalho, ele diz muito sobre a sua essência. Então, existe uma responsabilidade muito grande ao dar essas informações sobre trabalho. E hoje, quando a gente acessa informações sobre o trabalho, a gente geralmente acessa muitas percepções, mas os trabalhos científicos ainda são poucos e são pouco acessíveis para as pessoas. Existe muita gente fazendo bom trabalho, mas também existe um terreno fértil para ajudar as pessoas nesse momento. E era esse o objetivo. Uma vez eu fui numa reunião do Fórum Econômico Mundial, no qual eu representava a organização que eu trabalhava, e lá os economistas falaram de um problema de informação assimétrica, que toda essa transição para o futuro do trabalho levaria a esse problema. Informação assimétrica, para quem não sabe, para os economistas, quer dizer que quem deveria ter, basicamente, a informação não tem. E eu falei, bom, se os profissionais deveriam ter essa informação e eles não têm, a minha missão se torna essa, porque as pessoas precisam saber dessa transformação. E, geralmente, quando a gente para pensar na nossa vocação, o que a gente quer ser para o trabalho, é aquele momento da orientação vocacional. Quando eu fiz as pesquisas para começar a escrever o livro, eu reconheci estatisticamente, primeiro num grupo menor, um grupo focal, e depois com os dados, que as pessoas tiveram uma experiência ruim com a orientação vocacional quando eram mais jovens. E depois o segundo ponto, o segundo momento, que era de encontro na reflexão sobre o trabalho, as pessoas notam uma desvalorização das áreas de recursos humanos, que é onde você tem uma possibilidade de trabalhar do seu lado profissional. Então, a motivação principal era levar informações de qualidade, acessando as melhores metodologias que existem no mundo, mas traduzidas de uma forma desejável, para que as pessoas tenham vontade de ler. Então, acho que é isso que o Passaporte para o Futuro traz.
ele traz não uma receita, porque eu não acredito em uma receita, mas como disse o Viktor Frankl, um psicólogo austríaco, que na década de 30 escreveu sobre o sentido da vida, que seja como a lente que o oftalmologista coloca na nossa frente e permite que a gente enxergue melhor o olho, e não a receita de uma receita única, mas sim que abra possibilidades, mas possibilidades consistentes, que iluminem o caminho das pessoas. Esse que é o objetivo do livro. Muito interessante, até porque as pessoas... Você escreveu o livro antes da pandemia, não foi? Foi. A história toda é essa, porque eu vim escrevendo o livro, né? E aí eu vim escrevendo o livro para o futuro do trabalho. E daí, quando eu estava encerrando o livro, a pandemia aconteceu, as pessoas foram colocadas em casa e a aceleração ela veio mais rápido, o futuro chegou mais cedo. E aí eu segurei um pouco e fechei o livro escrevendo, gente, uma coincidência assustadora. O futuro chegou mais cedo e a transformação está aqui. Acho que esse livro ele se tornou mais essencial e a mensagem que ele traz para as pessoas mais fundamental do que nunca. Acho que... Com certeza. Eu queria até aproveitar essa sua fala, Gabriel, e comentar. Você falou essa questão do home office, né? Que o futuro acabou chegando mais cedo, de uma certa forma, com a pandemia. E essa questão do home office, ela tem um lado que, por enquanto, a gente está tendo que se adaptar, mas, de certa forma, está sendo positivo para algumas pessoas, porque muita gente está ganhando em qualidade de vida, porque não tem a questão do deslocamento, muita gente... Eu escuto as pessoas comentarem que estão se sentindo produtivas, porque trabalhar de forma mais, né, em casa, ainda estão se adaptando, mas a produtividade tem sido boa. Eu queria que você colocasse como é que você enxerga uma perspectiva a longo prazo. Será que esse home office futuramente ele vai se manter dessa maneira, ou você acha que em breve vão aparecer outros questionamentos, enfim, e como é que você vê isso a longo prazo? Thaís, essa é uma excelente pergunta, porque ela traduz, na verdade, o home office foi a primeira tradução de uma mudança no trabalho, assim, uma mudança evidente do trabalho. E, ao mesmo tempo, por trás dessa mudança, existem vários fatores, como, por exemplo, o que permite a gente estar trabalhando em casa no home office é a computação em nuvem, que é uma das 4 tecnologias mais importantes para as empresas, mas isso é outro assunto. O home office ele trouxe, jogou os profissionais para dentro de casa, ainda sem preparação, porque existe uma adaptação, e era a preferência dos profissionais. A grande maioria dos profissionais já tinha o desejo do home office. Só que o home office ele tem 2 vertentes. De um lado, ele permite que a gente trabalhe na praia, na serra. Tenho conversado com muitas pessoas que estão se mudando para Petrópolis, para Florianópolis, em curtas distâncias. Mas em curtas distâncias significa que encurta mercados. Daqui a pouco é possível que vai começar a ter colegas que não necessariamente são da nossa cidade, do nosso país. Se a pessoa tiver uma internet de banda larga mais rápida do que a sua, é possível que a distância dele seja ainda mais próxima do que você. Né? Então, o home office é uma evidência, né, visível dessa percepção, dessa transformação. Uma coisa que é importante dizer sobre toda essa mudança é que, diferente das outras revoluções industriais, a transformação digital que a gente está passando agora, ela tem uma singularidade, que é a sua invisibilidade. Se os computadores tiraram os profissionais do campo e estava lá aquela máquina enorme para ficar evidente quem estava substituindo, hoje, os algoritmos que estão por trás das nossas rotinas e tarefas, eles vão tirando grande parte e surgem novas atividades. Né? Então, acho que existem muitas mudanças que vêm pela frente. Eu acho que se preparar, ter a informação correta para você conseguir se preparar para essa mudança e antever, acho que é chave. Eu acho que o home office é um primeiro exemplo, mas a gente vai observar por aí vários outros exemplos dessa transformação digital e que o futuro, de fato, chegou mais cedo. Antes de fazer as outras perguntas, vou ler um pouquinho aqui as mensagens que já estão chegando, tá, Gabriel? Bom, o André Teles está falando o seguinte: boa tarde a todos, boa tarde, André, obrigado por você estar participando. Gabriel, é possível falar de vocação profissional sem relacionar com um projeto de nação e vocação do Estado? Antes de você responder, tem outra coisa aqui. Diego dando boa tarde para a gente. Boa tarde, querido.
A Solange. Gabriel, lembra da Solange? Trabalhou conosco. Solange. Maravilhosa. Um beijo, Solange. Maravilhosa, Solange. Beijo para você. Obrigada, dando boa tarde para mim, para você e para a Thaís também, tá? Olá, Solange. Tudo bem? Nosso querido professor. O futuro do trabalho ou o futuro da empregabilidade ou mesmo trabalhabilidade. Bom, boa tarde para o Paulo Chaves. Como com a tecnologia, a internet das coisas impactam em mudanças? Com certeza, né, Silvio? Vamos já falar sobre isso, tá? Bom, e os outros eu já cumprimentei, já dei boa tarde. Então, aqui com relação ao André, você acha que essa questão da vocação profissional, ela precisa estar relacionada a um projeto de nação? Para a gente, assim, as pessoas terem um alinhamento, né? Eu acho que o André trouxe um ponto que é importante. Sem dúvida, você entender a vocação e ter diretrizes claras e orientações para onde, quais são as potencialidades do nosso Estado ou da esfera federal é fundamental, e daí isso de se desdobrar em diretrizes educacionais, de trabalho e emprego, isso é fundamental. Eu acho que o Brasil tem muito a avançar nisso. Brasil, Estado do Rio de Janeiro tem muito a avançar nisso. Eu acho que a gente tem um passivo grande do passado, e agora que existe essa transformação, isso precisa ser desenvolvido rápido. A gente tem aquele dado sobre o dado que mostra que, enquanto na Coreia 22% das profissões estão vulneráveis, no Brasil esse percentual chega a 60%, né, que são, esse cálculo é feito com base nas atividades que são automatizáveis. Com relação sobre a sua vocação, uma coisa que é importante é o seguinte: quando você decide sobre o seu trajeto, essa é uma escolha sua. Porque se você ficar à mercê das políticas públicas que têm interesses nacionais, então essas habilidades são importantes, por exemplo, para o país como um todo. E aí, por isso, é desenhado um programa para isso. Ou se a empresa desenha um programa dizendo quais são as habilidades que elas querem. Não necessariamente essas habilidades são as suas principais habilidades, ou elas dizem respeito ao que você tem de melhor para oferecer e o que você pode oferecer de mais potente. Então, se você não for sujeito da sua própria, ou líder da sua própria transformação, a chance que você tem a sua empresa pode fechar amanhã e você ter as habilidades que não são necessárias para o mercado, ou o projeto de país pode mudar ou ser a história toda mudar para uma reavaliação qualquer, e você não desenvolveu o que é mais importante, mais potente em você. Eu acho que não é para deixar de lado toda essa história a importância de você desenvolver políticas que digam respeito a essa transformação para o futuro do trabalho, mas nesse momento, para que você não fique à mercê, é fundamental que você tome as rédeas, que as pessoas tomem as rédeas dessa transformação, sobretudo porque as mudanças elas são paradigmáticas. Sobretudo na questão das habilidades, porque as habilidades no mundo do trabalho ganharam um papel central. Para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial colocou como meta a requalificação em habilidades de 1 bilhão de pessoas. Então, e habilidade é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire, a habilidade você desenvolve. É algo elástico que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Eu acho que espero ter respondido um pouco aí do que o André falou, e a minha sugestão é que sim, tem que ter políticas de governo, política de país, de Estado, mas não deixe, e esse é um momento único de você tomar as rédeas da sua própria transformação nessa construção. E até complementando, André, daqui a pouco o Gabriel vai falar um pouco mais sobre essas habilidades que são consideradas essenciais. Então, que todos nós temos que ter para se manter atrativo no mercado de trabalho, né? Mas eu entendo a sua preocupação de não seguir, talvez, essa questão da empregabilidade, porque pode, inclusive, faltar mão de obra, como a gente já viveu essa situação no Brasil diversas vezes, né? O apagão da mão de obra por não ter pessoas formadas para trabalhar. Mas a gente já vai falar sobre esse assunto. Você quer complementar alguma coisa, Gabriel? Ou eu posso passar para outra? É isso. Acho que quando a gente entrar nas habilidades, eu acho que vai ser uma outra esfera importante. Tá ótimo. Aí eu não posso deixar de perguntar isso, até porque eu sei que você tem um vínculo muito grande com a administração pública. E aí a gente quer saber o seguinte:
Como você acha que a administração pública vai passar por toda essa transformação tecnológica? Quando a gente fala em trabalho, né, eu falo sobre o risco das profissões, a gente naturalmente associa a, as pessoas associam de uma forma geral ao emprego privado, né, porque é um emprego que é, tem mais risco de alteração, da demissão, da não demissão, por associação, né? Só que minha mãe foi diretora de um hospital público durante 12 anos, né? Ela ganhou até vários prêmios por conta da gestão dela e eu vi de perto os desafios que o gestor público tem nesse momento. Isso só para explicar que, além de tudo, a gente tem uma experiência de trabalhar numa organização, né, parafiscal, sem fins lucrativos, que também tem uma analogia com a gestão pública, mas não em si. Mas o fato é que a gestão pública, tal qual a gestão privada, tem um desafio que é em comum, que é a transformação digital. Que a transformação digital das empresas, seja ela pública ou privada, ou uma agência, ela ocorre basicamente de duas maneiras. Ou ela ocorre vindo por cima, uma transformação exógena, ou da área de tecnologia, ou às vezes quando uma empresa é comprada, em que você pega os perfis dos cargos e você vê quais cargos ficam ou não ficam. Por isso tem algumas demissões e tal. Isso, qual o problema disso? A descrição do cargo, o perfil do profissional, ela já está desatualizada, sobretudo se você tomou a liderança e fez as suas transformações. A gente realiza atividades que nem sempre eram as mesmas atividades que a gente executava ontem, principalmente, que dirá esses foram escritos perfis profissionais. A mesma coisa acontece, talvez não da mesma maneira, mas na esfera pública. Porque na esfera pública, às vezes, a situação pode mudar, a organização, a empresa, a área, o centro em que o gestor está incluído pode mudar em linha com uma transformação digital. A gente tem um exemplo disso evidente na Inglaterra, né, e que foi debate aqui no Brasil. A Inglaterra, por exemplo, acabou com a produção do censo inglês. Por quê? Porque com os dados que os ingleses produzem com o celular, o governo já conseguia ter informações muito mais detalhadas do que o próprio centro conseguia captar. Exatamente. Então, eles acharam que não era necessário. Então, para que você seja, para o gestor público ser o próprio indutor dessa transformação e que aí consiga de fato, porque essa é a vantagem de você ser o indutor, é aproveitar as potencialidades dos seus recursos humanos, que é o seu recurso mais estratégico. Porque aí o próprio profissional pode dizer qual é a atividade que é automatizada em linha com os valores da empresa e quais que não devem ser. Eu acho que essa é a grande chave da questão, é você ser o indutor dessa transformação e não esperar que ela aconteça de forma exógena. E aí, Usana, me corta se eu estiver falando demais, porque eu queria falar aquele exemplo. Não! Depois eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso aqui, que me veio à cabeça agora, mas quando terminar eu coloco. Eu vou contar aquele exemplo do laboratório em Harvard, que o pessoal fez a pesquisa sobre os biscoitos, os rabanetes, que eu acho essa história muito interessante. Dois grupos fizeram uma pesquisa em Harvard, monitores levaram dois grupos ao laboratório e eles tinham que comer biscoitos. Um grupo tinha que comer biscoito e outro grupo tinha que comer rabanete. Eles sentaram em mesas separadas, mas lado a lado, dentro da mesma sala. E daqui a 1 hora os monitores iam voltar. Passou 1 hora, os monitores voltaram, e quando chegaram, para surpresa deles, o grupo que tinha que comer rabanete só comeu rabanete, e o grupo que comeu biscoito só comeu biscoito. Eles deram mais um tempo e aplicaram um teste lógico para as pessoas, para os dois grupos. E a pergunta é: que grupo que acabou mais cedo? O grupo que acabou mais cedo, que portanto foi vencedor, foi o grupo que comeu os biscoitos, os cookies. Por quê? O grupo que comeu os rabanetes não estava acostumado a comer rabanetes, não estava preparado para comer rabanetes. Por isso foi mais custoso comer rabanetes. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas começaram a escovar os dentes. Quando escovar os dentes foi um hábito que foi inventado ao longo dos séculos, até por uma campanha publicitária que bom, que fez sentido. Mas o ponto é que você comer rabanetes durante 1 hora enquanto tem alguém do lado comendo cookies, você fica cansado. É alguma coisa que é contra a sua rotina. Então, se adaptar é mais custoso. Por isso que o grupo dos cookies fez mais cedo. Acabou com 1/3 do tempo. Então, o ponto desse exemplo que eu trouxe é
você está preparado para essa transformação e, se possível, ser o indutor dessa transformação é o que pode fazer a diferença na hora que você mais precisar ter energia, para você não gastar a sua energia na hora que você for obrigado a fazer essa transformação. Ótimo. Thaís, você quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu li um artigo seu, Gabriel, em que você dizia que uma das maneiras da pessoa se preparar é estar preparada para qualquer tipo de futuro, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando agora. Mas você não acha que, por outro lado, existe essa dificuldade do próprio profissional ter esse autoconhecimento e enxergar nele mesmo habilidades para se reinventar num momento como esse? Existe essa dificuldade também, e eu tenho certeza que muita gente deve estar passando por isso agora, tentando, nossa, mas como vai ser nessa pós-pandemia e tudo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e falasse um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, da importância disso, enfim, como é que, se você tem alguma dica, alguma coisa que a pessoa possa exercitar isso de alguma maneira, para ser possível enxergar dentro de si próprio essas habilidades, né? Thaís, primeiro eu queria falar, acho que é legal, essa pergunta é ótima, obrigado, vocês estão fazendo, assim, geniais. Um ponto que é importante, assim, só para dar uma ressalva, eu sou economista e sou mestre em finanças, porque acho que é legal fazer essa ressalva, porque as pessoas, ainda existe uma resistência em tratar de alguns assuntos que são de caráter pessoal, sobretudo porque a gente estava acostumado com uma lógica de trabalho no mundo dos negócios, só que a questão é que tudo que é automatizável, repetível, tudo isso a máquina faz. Uhum. O que faz a gente diferente é nós, como ser humano. Exatamente. E o computador, com a sua maior capacidade de processamento, ele é capaz de produzir rotinas que equivalem a 8 sinapses neurais. A gente tem 300 milhões. Só que a gente não sabe aproveitar essas 300 milhões, porque grande parte dos empregos são orientados para repetição, ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Isso para pular para o autoconhecimento. Porque na hora que a gente se entende como ser humano, entende, inclusive, que a nossa consciência é uma parte de um iceberg muito maior, né, que a gente tem influenciado por uma série de outras variáveis, que nem sempre a gente tem o controle, mas partir para ter mais clareza sobre a gente é importante. E aí, o desafio o profissional, quando vai procurar um emprego, vamos supor, amanhã, quando ele tem que denominar suas próprias habilidades, é muito difícil você denominar suas próprias habilidades. Geralmente as pessoas falam assim, eu sou flexível, essa é a clássica. Um lugar comum, né? Eu sou flexível, eu sou uma pessoa muito atenta, uma pessoa dinâmica, lugar comum. Isso. Eu gosto de muita coisa, aí as pessoas começam a falar. Dar evidências sobre as habilidades e mais, de forma que você consiga compará-las com outras pessoas, para que seja mais eficiente, tanto para a área de recursos humanos, quanto para que está fazendo o recrutamento e a seleção, como para você, porque é do seu interesse que você minimize o ruído ou o período de adaptação. Então, acho que esse autoconhecimento real, você saber o que é que ser criativo é uma habilidade, que aprendizado ativo é uma outra habilidade, e que você tem como desenvolvê-las, e que você sabe, por exemplo, o que é necessário para dentro da sua profissão é fundamental. É o que a gente falava outro dia sobre o jornalista, por exemplo. O jornalista tem uma capacidade do pensamento crítico e investigativo, que é uma habilidade, que é fundamental. Eu acho que toda parte das rotinas automatizáveis, dos novos softwares que estão aí para oferecer recursos incríveis para você fazer vídeos ou escrever melhor com autocorreção e tal, isso eles estão a favor do jornalista. Mas o jornalista com pensamento crítico, que é capaz de separar a emoção, separar o viés de confirmação, separar o viés da negação, para chegar no que é de fato notícia, o que é de fato e verdade, isso é o que tem mais valor. Porque isso é a capacidade de ler as emoções e as percepções das pessoas. Bom, eu poderia falar aqui de várias. Acho que essa discussão sobre habilidades ela é importante, muito importante. Você poderia citar pelo menos algumas habilidades, então, que são diferenciais para nós, pensando aí no futuro, até para a nossa vida hoje, como ser humano, como profissionais? Você acha que são... Sim, já tem algumas que você poderia dizer para a gente? Com certeza. Eu acho uma coisa seguinte: o Fórum Econômico Mundial, que é quem vem liderando
porque eles agrupam vários líderes do mundo inteiro sobre o tema futuro do trabalho, eles sinalizaram 10 habilidades como habilidades essenciais para o futuro. Só que 10 habilidades para 6 bilhões de pessoas, se todo mundo for ter essas mesmas habilidades, vai ser todo mundo igual. E não é isso. Eu acho que todo mundo tem as suas próprias potências. As habilidades que o Fórum Mundial fala são pensamento crítico, criatividade e aprendizado ativo. Aí eu puxo o gancho para aprendizado ativo. Eu fui fazer um exercício entre as profissões que têm a maior chance e a menor chance de serem substituídas por robôs, para ver o que é importante nessa história. Quem tem mais futuro aí? Quem tem mais futuro tem qual habilidade? A calculadora de profissões ela foi feita com base numa metodologia da Universidade de Oxford, que tem nos Estados Unidos e que tinha na Inglaterra, mas não tinha no Brasil. Eu achei que era importante as pessoas terem gratuitamente, basta acessar em qualquerfuturo.com, está lá disponível para todo mundo, elas vão acessar o risco da sua própria profissão ser substituída. Então, nessa conta, 3 habilidades me chamaram a atenção, porque elas são as que distinguem aprendizado ativo, estratégias de aprendizado e ciência, que, na verdade, significa metodologias científicas de aprendizado. Ou seja, o que elas querem dizer? Quem sabe se reinventar é quem, quando tem à frente um desafio, seja ele qual for, é capaz de aprender sobre esse novo desafio. Então, eu acho que isso, mais do que... Eu, às vezes, converso com professores que são temerosos por os alunos chegarem armados por celular e questionarem a verdade sobre o professor. Os professores têm mais do que nunca uma responsabilidade ímpar, que é justamente ensinar a aprender. Né? A gente tem que aprender a aprender. Porque se hoje o motorista de caminhão ele vai ter que se reinventar como professor de yoga, daqui a 10 anos, quando existir uma tecnologia que seja capaz de acompanhar a nossa biologia, a nossa funcionalidade e trazer um retorno maior do que a yoga, ele vai ter que se reinventar de novo. Então, essas 3 habilidades, que é o aprendizado ativo, estratégia de aprendizado, ciência, ainda mais do que as 10 do Fórum Mundial, elas têm aí um quê especial, porque a gente é capaz de aprender, abre para a gente um leque de opções. E você nos faz lembrar que o aprender a aprender é um pilar da educação, né, do século XXI, instituído pela Unesco. Então, hoje já existe toda essa orientação dentro das escolas para essa valorização do aprender a aprender. E nós, na Escola de Gestão e Políticas Públicas, fazemos esse processo de formação continuada dos servidores públicos, né, com os nossos cursos, que é não só de atualização, mas esse processo constante de aprendizado. Né, que as coisas mudam, a forma com que você se relaciona, com que você faz negócio, com que você vai comprar alguma coisa. Então, isso tudo é importante a gente se preparar, e o que eu estou entendendo muito, que está na linha de frente do seu livro, é essa habilidade de você aprender sempre, né? Essa valorização do aprendizado continuado ao longo da nossa vida. E aí o lifelong learning, né, que é essencial, acho que é uma transformação paradigmática, que é o aprendizado para o resto da vida, né? Ela não tem jeito. Só que junto com o desafio do aprendizado, você tem o risco, né, de você com mais autonomia, você também tem mais chance de errar. Porque, e sobretudo se você, né, Thaís, como você falou, se você não tiver esse autoconhecimento sobre você, você vai aprender com base no que o outro deu certo para outra pessoa no passado, enquanto você tem que decidir sobre você para o futuro. Então, e aí, Osana, acho que essa feliz confirmação da Unesco ela é fundamental, na verdade, nessa trajetória que os profissionais têm pela frente. Olha, eu não sei a Thaís, mas eu já estou morrendo de curiosidade. Eu também, já estou curiosíssima. Eu queria que você falasse do futuro. Eu também. Era isso que eu ia perguntar. Eu acho que já está todo mundo aqui, já quem está assistindo a live, também deve estar todo mundo já curioso para saber que profissões são essas, né? Eu acho que... algumas para a gente? Claro. Eu acho que tem... Primeira coisa, tem 2 grupos. Acho que é legal a gente separar em coisas distintas, porque quando a transformação digital acontece, né, como eu estava falando antes, você vê pelas atividades que você faz, que você faz todo dia. Então as profissões elas vão mudando. Não necessariamente ela vai acabar do jeito que ela é hoje.
mas ela vai se transformando pouco a pouco. E outras profissões naturalmente vão surgir, né? Porque vai ganhar mais força. Entre as profissões, eu vou começar, acho que tem profissões novas, né? Por exemplo, psicólogo do exercício. O psicólogo do exercício é uma profissão que é uma novidade, mas ele tem uma promessa muito grande para frente. Por quê? Todas as profissões de saúde, na verdade, elas têm um futuro muito promissor. Porque, principalmente depois da pandemia, se antes já era evidente, depois da pandemia isso ficou mais claro. Por quê? Porque tem o cuidado com o corpo, tem a ver com o cuidado com a mente. Acho que uma coisa bem sana e corpore sano, não tem jeito de escapar. Então, psicólogo do exercício. Os managers de game, por exemplo, a indústria de games é uma indústria que está em um crescimento importante. Todas as profissões ligadas à economia verde, e são muitas profissões ligadas à economia verde, elas são fundamentais. No topo da prioridade das profissões com maior crescimento nos próximos 10 anos estão os administradores de células de instalação de células fotovoltaicas, que são que captam a energia do sol, os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos. Agora eu vou voltar para as que já existem, que tem um futuro mais promissor. 3 profissões eu destaco aqui que são as que têm o menor risco de serem substituídas no futuro. E que elas... Tem algumas que vão ser até fortalecidas, é isso? Esse é o grande ponto. São 3. Acho que... E por sinal, vou começar pelo pesquisador. O pesquisador ele é importante porque é aquela habilidade de ciência, aquela que ele é o pioneiro da investigação, é o indutor da transformação, e ele não só sabe se preparar para o futuro, mas como ele inventa futuros. Agora, o professor e o médico, não à toa, são os 2 profissionais que as pessoas mais confiam. Olha que curioso. As pessoas têm mais confiança nos médicos e nos professores. São eles os que têm o maior nível dessas habilidades, que são essas habilidades que permitem com que você avance para o futuro. Porque eles têm essa habilidade de aprendizado ativo. O médico está sempre pesquisando, ele questiona, ele vai além do que o paciente está falando, porque o paciente é capaz de chegar numa sala e descrever, se ele tiver acesso ao Google, ele descreve a doença com a maior firmeza no olhar. Se o médico não for capaz de investigar o que está por trás, e essas habilidades, elas são desbravadoras, né? São descobridoras de futuro. Porque quando o Fórum Econômico Mundial fala sobre pensamento crítico, por que pensamento crítico é importante? Ele, na verdade, está dizendo o seguinte: você, nesse mundo que tem muitas informações, a gente é bombardeado de informações por todos os lados, você tem que saber questionar o que é verdade ou não é. Outra habilidade que é muito importante é a criatividade. A criatividade é a número 1 na demanda para o trabalho, segundo o LinkedIn. E por quê? Porque a criatividade ela é o que capacita a gente a lidar com o imprevisível, o que é inusitado. A máquina, com o processo de aprendizado dela, ela entende tudo que já aconteceu, portanto, passado. Mas o que é inédito, o que nunca aconteceu, isso é único do ser humano. Engraçado, que uma habilidade que tem 70 mil anos, que surgiu com a revolução cognitiva do ser humano, às vezes ela é distanciada das pessoas. As pessoas colocam em terceira pessoa a criatividade. Como elas referem assim, ele é criativo. Eu não sou tão criativo, porque existe uma resistência. Só que a criatividade nada mais é do que a combinação de coisas que você já conhece para criar uma solução ou imaginar uma novidade, mas que tenha valor. Então, essa percepção de valor, portanto, é o que cabe da terceira pessoa, porque só tem valor se outra pessoa chegar e não necessariamente é monetário. E a criatividade é uma coisa que você pode e deve desenvolver. Eu acho que os próprios professores... Desculpa te interromper. Não, me interrompe, porque eu sou uma matraca. Eu acho que os próprios professores tá um pouco dentro disso que você falou, de se reinventar, né? Porque é uma profissão que, mesmo tão antiga agora, nesse momento, por exemplo, com esse contexto de pandemia, ela também tem passado por uma revolução, né? Porque a questão do EAD, do ensino à distância, veio com muita força nesse momento. E os professores, assim como os alunos, também vão ter que se adaptar a essa nova sala de aula, né? Em como fazer isso agradável para quem está do outro lado receba. Thaís, imagina hoje com tanta informação e tanto conhecimento disponível, a quantidade de gente perdida que não tem acessando tudo que é conhecimento. Exatamente. Imagina,
Hoje você consegue se matricular num curso na Universidade de Oxford ou entrar numa universidade chinesa e fazer um outro curso online. Como se manter atrativo, né? Num movimento tão... E com um perigo, um risco. Não sei se vocês lembram do Zaratustra, quando Nietzsche escreveu o Zaratustra, que a pessoa vai atravessar o deserto, o peregrino vai atravessar o deserto, e para atravessar o deserto ele podia ser qualquer coisa, a primeira coisa que ele se transforma é num camelo. E o camelo carrega o mundo nas costas. Então ele carregava o mundo nas costas até que ele enfrenta o dragão do conhecimento. E o dragão do conhecimento é quando ele era escravo do conhecimento, ele tinha todo o conhecimento do mundo nas costas dele. E aquilo era pesado para ele atravessar o deserto, até que ele se transforma no leão, etc. Mas esse ponto quer dizer o seguinte: se você não souber exatamente o conhecimento que você tem que acessar, e aí os professores têm uma responsabilidade fundamental, porque essa coisa do aprendizado, eles são os nossos guias, vão iluminar nossos caminhos para que a gente consiga acessar melhor esse conhecimento, a gente pode ter um problema ainda maior, porque não existe mais o currículo. Você que vai ser exatamente isso aqui, porque você não vai ser exatamente nada, você tem que fazer exatamente isso. Então, eu acho que o papel dos professores é fundamental nesse momento. E daqui para frente. Eu, particularmente, fico muito feliz com essa notícia, que essa profissão vai ser perene, né? E também com essa identidade do professor, né? Uma pessoa de tanta confiança, e eu acho que mistura também tanta gratidão, né, que as pessoas criam pelo profissional que te ajuda a vislumbrar novos horizontes, né? Como diz Paulo Freire, descortinar novas paisagens, aprender sobre novas coisas. Então, isso é muito importante para a gente. E a gente se sente cada vez mais comprometido com esse progresso, com esse desenvolvimento do outro, que está nas nossas mãos, né? E, de uma certa forma, por isso que vem acontecendo tantas mudanças no processo de aprendizagem. Hoje a gente fala muito no trabalho com situações problema, justamente para que o aluno possa identificar e fazer uma aplicação do conhecimento, justamente para isso aí que você está falando, né, Gabriel? Para a gente saber o que eu aprendi, onde eu vou aplicar, para que ele serve. Os alunos perguntam muito, principalmente com a matemática, para que serve a matemática? E a gente consegue mostrar isso na prática. Agora, tem que fazer um ensino diferenciado, porque se continuar fazendo mais do mesmo, a gente sabe que não vai dar certo, e o futuro não quer mais isso. O futuro não vai deixar a gente ir à frente com essa posição, né? A gente precisa realmente se reinventar. Gabriel, pode falar. Não, só confirmando o que você falou, porque tem que ser desejável e aplicável, né? Senão o mundo digital ele tem uma coisa que é fundamental, que as lojas varejistas, por exemplo, estão enfrentando um desafio, porque uma coisa é quando você vende ali na loja física da rua, está ali, é único, aquele lugar é único, específico, a pessoa desceu do prédio, passou na frente. Agora, no mundo mais digital, a concorrência é o mundo inteiro. Então, se você não conseguir atrair a pessoa e justamente mostrar para ela o quão desejável e aplicável aquele conteúdo, aquela informação e o conhecimento pode ser, é capaz de a pessoa continuar perdida no caminho dela. Sim, com certeza. E, Gabriel, nós temos aí, no seu livro você fala sempre, claro, muitas tecnologias. Nós temos algumas tecnologias, já que elas são, na verdade, os carros-chefe dessa grande transformação, alguma que são direcionadoras. Eu acho que, inclusive, alguém perguntou sobre a internet das coisas, não foi? Isso, acho que agora é o momento da resposta dele, inclusive. Tem 4 tecnologias que são... No Passaporte para o Futuro eu falo 4, mais outras 2. São 4 que estão no topo das prioridades das empresas. Internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, na verdade, Big Data é a principal, Big Data e computação em nuvem. Essas 4 tecnologias elas estão no topo das prioridades de investimento das empresas. Uhum. No Brasil, cada uma tem uma realidade específica, diferente. Por exemplo, internet das coisas, ela está no Brasil ainda no nível mais incipiente, enquanto o Big Data já está na frente. Um dado que é importante as pessoas saberem é que 80% das empresas, antes da crise da pandemia, não estavam ou não tinham estratégias de transformação digital. Então, grande parte do que as empresas vão aplicar daqui para frente vai ser novidade e vai ser com base no que está acontecendo no mundo. Então, ficar atento a essas tecnologias é importante. Você não precisa saber
essas tecnologias, como é que elas funcionam exatamente. Nem você ser um craque ou expert, mas você se aproximar delas, entender como elas funcionam é importante. Porque quando fala de inteligência artificial, é muito comum as pessoas acharem que é Blade Runner. Uma coisa que acontece no outro... que é uma coisa que é impossível. Enquanto se você consegue acessar um projeto que você no Google para você desenvolver a sua própria inteligência artificial gratuitamente. Você tem um kit, desenvolva a sua inteligência artificial, todo mundo pode acessar. Computação em nuvem nada mais ela está por trás disso que a gente está fazendo aqui. O Big Data, ele está por trás de grande parte das nossas vidas e ela e, sem dúvida, é uma tecnologia que é fundamental a gente estar familiarizado, porque a gente é um produtor de dados. Imagina que a Apple e o Google eles estão ajustando seus modelos de negócio, a Apple para a área da saúde e o Google para banco. Porque a Apple, com o relógio que gruda no nosso corpo, tem o nosso batimento cardíaco. Então, e além de outras funcionalidades do nosso corpo. Então, eles já oferecem para os médicos informações ricas sobre a saúde dos consumidores e agora dos pacientes. E o Google Banco, porque ele tem as nossas informações do nosso comportamento. Para uma análise de crédito é fundamental, é ótimo. Então, são tecnologias que estão mudando. Mas justamente essas tecnologias, elas têm manuais, elas têm tutoriais, elas têm documentação que permite que a gente acesse esse conhecimento. Só que não adianta a gente entender que elas existem ou chegar próximo desses manuais se, do outro lado, a gente não tiver as capacidades necessárias para operar no mundo dessas tecnologias. Então, a gente vai ficar perdido com um monte de informação, com um monte de manual e não saber nem como caminhar para frente. Eu acho que é o momento agora de avaliação e de entendimento com clareza, para poder habilitar futuros. E essas tecnologias, só vou adicionar mais uma, que ela já tem tempo, usando a gente já a fabricar a impressão 3D, a gente vários projetos a gente fez de impressão 3D, mas com a pandemia ela ganhou mais força, porque as cadeias globais elas foram interrompidas. Então, a gente viu um momento que não tem luva, não tem remédio, não tem... Aí, rapidamente, as organizações que têm impressora 3D elas se moveram para... As máscaras, né? Para fazer as máscaras, para organizar parte das etapas de produção que foram interrompidas. E isso vai ser mais comum de acontecer. Porque, na medida que a gente vai enfrentando novas soluções complexas, aquele momento da impressão 3D é ótimo, porque ele permite que você não só tire uma ideia do papel, mas que você consiga produzir um material que é importante naquele momento. Então, acho que essas são as tecnologias que elas estão... Eu acho não. Elas são, de fato, conforme a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as tecnologias que estão no topo das prioridades das empresas e que exigem dos profissionais essa mudança toda para esse novo mundo do trabalho. Uma coisa só sobre a internet das coisas, só para acrescentar, a internet das coisas ela tem muito para caminhar. Ela basicamente quando os softwares, os equipamentos, eles falam entre si. Por exemplo, aqui na minha casa, quando dá 8 horas da noite, entra um clima chamado luz de savana, que é já programado automaticamente para ficar como se fosse na savana africana. Porque aí já baixa, já começa a diminuir. Eu comprei na Holanda, mas pouco a pouco na construção civil, no setor da arquitetura já é mais comum. Mas no Brasil a gente ainda tem muito a avançar, porque a infraestrutura de 5G ela é importante. Na Coreia, por exemplo, a metade do país já tem 5G. Os Estados Unidos também já tem 5G e a gente ainda vai avançar nesse caminho. Está mais restrito ainda a projetos de cabide para controlar estoque, algumas coisas no campo, também tem muita coisa no campo, mas a gente vai ver um avanço maior na medida que a infraestrutura da internet das coisas também aumentar. E acho que é isso. Assim, essas tecnologias elas estão aí, elas são habilitadoras, elas são direcionadoras e transformam a forma com que a gente vai trabalhar daqui para frente. Thaís, quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho para a gente como é que vai ser esse lançamento aí do livro. Que agora, então, nesse contexto, né? Queria que você falasse para a gente aí. Você sabe, Thaís, que o dia 1º de maio era uma data importantíssima para mim, porque o dia 1º de maio é quando as pessoas falam sobre o trabalho, né? Então, imagina que eu vim escrevendo o livro, aí eu mirei no dia 1º de maio para poder começar a lançar o livro, e a Amazon me informou que o livro impresso não estava chegando no Brasil. Aí, por conta da pandemia, eu falei, olha só, eu logo uma... Mas eu falei, não importa. Para mim, a mensagem era mais importante. Lançamos o livro digital no dia 1º de maio e eu vou continuar lançando durante um bom tempo. Considero esse aqui, inclusive, um dos lançamentos. Muito prazer.
A gente que agradece. A gente agradece. Porque essa mensagem é mais importante do que tudo. O Brasil tem um passivo muito grande para resolver, mas o economista ele fala geralmente em números agregados. Só que números agregados não dizem sobre a vida das pessoas. É o que o Bauman fala das vidas desperdiçadas. Se há 100 anos atrás 50% das pessoas trabalhava no campo, hoje 5% estão trabalhando no campo e a gente come o suficiente. Então, uma pergunta central que acho que tem no livro, que faz parte desse lançamento, é se vai ter trabalho no futuro. Vai ter trabalho no futuro. Agora depende para quem. Essa é a grande questão. É isso que eu diria para os trabalhadores de 100 anos atrás. Olha, se preparem, porque o trabalho vai mudar, e vai mudar muito. Pode ser que daqui a 100 anos você vai ter que lidar com o Pokémon GO. Qual é a utilidade do Pokémon GO? O Pokémon GO faturou 3 bilhões de dólares nos 6 meses de lançamento. Isso era o equivalente ao PIB americano de 100 anos atrás. Tem duas coisas que dizem que se vai ter trabalho no futuro ou não. A primeira é a seguinte: nós, seres humanos, a gente sempre conseguiu. O caixa, por exemplo, caixa de banco. Caixa de banco, quando surgiu o caixa automático, no primeiro momento eles foram demitidos. Mas no segundo momento, a profissão deles mudou. Eles, ao invés de serem contadores de nota, eles foram recontratados, porque o número, como reduziu o custo de se manter uma agência, avançou a bancarização, abriram mais agências bancárias, e o que aconteceu foi que mais caixas foram contratados. O efeito foi positivo, só que com um perfil diferente. Eles passaram a ser vendedores, entender mais as pessoas, ao invés de simples contadores de nota, venderem produtos de sincronização. Então, o primeiro motivo sim, vai ter trabalho, porque a gente ganha mais eficiência, muda a rotina, mas no final das contas, a gente tem um fator positivo. Vou resumir. O Michael Kramer é um pesquisador de Harvard, que em 1993 ele escreveu um postulado, uma teoria econômica que é muito importante, que é o anel de vedação. Vocês lembram do desastre da Challenger? A Challenger foi aquela espaçonave que em 1986 explodiu no ar. E não sei se vocês lembram a razão da explosão. A razão da explosão é a seguinte: um anel de vedação, um anel simples, bobo, tinha dado um vazamento. Um anel que custava $1, uma coisa muito barata. Aquele anel foi responsável por colocar em risco um projeto de mais de $1 bilhão. Então, a gente, ser humano, é um anel de vedação. Ainda que a gente seja só um anel de vedação, a gente, nesse elo de produção, que é uma cadeia produtiva, se for um elo produtivo só de máquinas, a parte que cabe ao ser humano, né, dessa nave de $1 bilhão, vamos supor, ela pode ser a responsável pelo sucesso ou pela falha. Então, pelo anel de vedação, que é o primeiro postulado, sim, vai ter emprego no futuro. E a segunda coisa, que no mundo de Thorstein Veblen, a necessidade é a mãe da invenção, que é porque o Pokémon GO. No mundo em que a gente ainda continua tendo Pokémon GOs e várias outras coisas que a gente vai desenvolver, que são nossas necessidades dessa transformação para o futuro, porque o ser humano é um ser humano que tem necessidades que vai avançando, elástica. É por isso que vai ter trabalho. Então, essas duas coisas dizem que vai ter trabalho no futuro. Agora depende para quem. Então, esse lançamento, que voltando ao ponto que você trouxe, ele vai continuar acontecendo até que daqui a pouco já comece a falar do próximo livro. Porque então amanhã tem um outro evento, vou lançar junto do VFX, que é um evento mundial sobre tecnologia e efeitos especiais, é um evento mundial, e o camarada imagina, olha que luxo, vai lançar a Capela Sistina virtual. Imagina só, ao invés de você se acotovelar com 20 mil pessoas na Capela Sistina, você pode ter experiência. E não poder tirar foto. Olha aí a vantagem. Exatamente, olha aí a vantagem. E ele conseguiu, porque ele conseguiu mapear esse artista, que é o Chris Evans, ele conseguiu mapear tudo e vai lançar lá, e eu vou estar lá lançando meu livro, também Passaporte para o Futuro, que também já está disponível para quem quiser comprar na Editora Cândido ou qualquer futuro.com. Que já está disponível. Vamos lá, vou fazer meu jabá. Qualquer futuro.com/passaporte para o futuro, ou na Editora Cândido em Passaporte para o Futuro. Eu acho que está lá e eu espero que todo mundo se delicie. E não deixe de acessar o qualquerfuturo.com, porque é uma plataforma que ela foi construída casada com o livro, né, para apoiar justamente as pessoas
na leitura, mas que não seja chata. Gabriel, repete para a gente o nome da plataforma. Qualquerfuturo.com. Qualquerfuturo.com. Qualquer futuro, para as pessoas se prepararem para qualquer futuro. Porque, na medida que você é o líder do seu futuro, você é capaz de se preparar para qualquer futuro. E não ser surpreendido. Essa é a grande mudança. Pessoal, nós vamos ter que nos despedir. O papo está animadíssimo. A gente vai ficar aqui conversando. Nosso tempo está acabando. Agradecer demais a participação das pessoas. O André fez um outro comentário, está aqui vai ficar gravado, então depois você pode acessar. Dá boa tarde para o Gregório, nosso professor, chegou há pouco. Gregório, obrigado por você estar participando. Todas as pessoas que acompanharam a nossa live. Quem não acompanhou, pode assistir a qualquer momento, só entrar no Facebook. A live está gravadíssima. Não só assistir, como mandar para as pessoas que gostaria que assistisse também, porque para a gente é um grande prazer divulgar o conhecimento. Hoje a gente falou tanto disso, né, da importância de você ter conhecimento, de você ter informações. Então, essa live trouxe muitos conhecimentos novos. Então, por favor, compartilhem com as pessoas. E agradecer imensamente ao Gabriel essa participação, que para nós foi um presente, o lançamento aqui do seu livro também na nossa live. Dizer para você, Gabriel, que a gente deseja toda a felicidade do mundo, que você volte outras vezes na nossa instituição, lá na CEPERJ, na escola, para fazer um trabalho conosco, porque eu acho que você tem muitas coisas para nos ajudar a seguir nesse futuro, que às vezes parece tão incerto, mas a gente precisa se preparar para ele, não é verdade? E aí eu queria te pedir o seguinte, a gente sempre no final da live, a gente pede para deixar uma palavra de inspiração, uma palavra que você gostaria de deixar para nós e para todas as pessoas que assistiram, que nos inspirasse a pensar e a continuar rumo ao futuro. Eu acho que o clássico seria eu falar adaptação. Mas essa já está clara, que a gente tem que se adaptar. Mas eu vou usar uma palavra que a Osana sabe, e aí, deixa eu só agradecer, Osana, imensamente a participação. Eu sou seu fã há muito tempo. E Thaís, gostei muito, obrigado pela atenção, pelas ótimas perguntas. Muito, muito bom saber que tem luz, tanta luz no nosso estado, porque a luz é tão importante, luz nesse período em que a gente está, que parece mais escuro, né? E eu queria dizer que essa palavra, se eu pudesse escolher, eu escolheria uma palavra que tem 70 mil anos de história, mas que é a criatividade. Eu acho que é ela, porque é ela que permite a gente a lidar com o que nunca existiu, e a gente vai lidar com muita coisa que nunca existiu. Com certeza. Thaís, você quer falar alguma coisa? Uma despedida? Não, eu queria deixar então, queria te pedir licença para deixar duas palavrinhas. Eu posso deixar duas, então? Claro! Eu acho que, de tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que informação e autoconhecimento, né? Eu acho que informação para a gente entender o mundo e autoconhecimento para a gente entender a nós mesmos. Genial. Gente, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Gabriel, querido, Thaís. Até semana que vem. Não, perdão, sexta-feira. Até sexta-feira nós temos uma nova live. Sexta-feira nós vamos conversar sobre gestão por competências, que também é um assunto muito interessante, né? E que vai aqui no gancho do que a gente vai precisar para o futuro. E dizer para vocês o seguinte, eu acho que de todo esse aprendizado a gente leva não só a gratidão das pessoas que passaram por aqui e deixaram seus conhecimentos, como o Gabriel fez hoje, mas pensar o seguinte, a gente pode não saber nada do futuro, mas de uma coisa a gente tem certeza, o futuro será sempre sobre aprendizagem, né? Vai ser sempre sobre aprendizagem, porque é isso que nos move e é isso que vai acontecendo ao longo do nosso processo. Então, fiquem com Deus, muito obrigada, Gabriel, boa sorte, muito sucesso para você, Thaís, e até sexta-feira, pessoal. Boa sorte, Tchau, Gabriel. obrigado. Tchau, gente.